Olá, turma, como vão? Hoje nós vamos falar sobre a autonomia da pessoa jurídica de direito privado. Sim, pessoa jurídica de direito privado, aquela cuja existência legal decorre do registro dos seus atos constitutivos no órgão competente. Está no Código Civil, vocês já estudaram na parte geral. Você já pensou isso no ônibus? E aí você tem, então, o surgimento da pessoa jurídica. O que isso significa? Na prática, existir ou não uma pessoa jurídica resulta em quê? Em que consequência jurídica diferente das que ocorreriam se a pessoa jurídica não existisse? Pois bem, vamos voltar um pouquinho para contextualizar a discussão. As sociedades aparecem no direito brasileiro, turma, primeiro, lá no Código Comercial de 1850. Naquele tempo, ainda não havia uma teoria elaborada, desenvolvida, acerca da personalidade jurídica e da sua autonomia. É só com o Código Civil de 1916 que a autonomia da pessoa jurídica e a própria teoria da pessoa jurídica vai se estabelecer no Brasil. O projeto do código, que foi apresentado pelo Clóvis Bevilacqua, muito discutido e depois aprovado e que resultou no Código de 16, o Código de 16 tinha lá o seu artigo 20, que já previa a autonomia da pessoa jurídica de direito privado. Nós podemos conferir isso juntos. As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros. O Código Civil hoje traz um dispositivo semelhante no artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. De modo, então, que desde o Código Civil de 1916 e ainda hoje, na vigência do Código Civil de 2002, a pessoa jurídica é autônoma em relação a quem dela participe, a quem a tenha fundado, a quem seja administrador, ou seja, ela é um ser jurídico autônomo em si. E isso tem previsão no Código Civil em vigor, embora desde pouco tempo. Mas o que significa, então, essa autonomia? Dizer que a pessoa jurídica é autônoma implica em quê? Naquela mentalidade de estimulá-los a procurar os livros da bibliografia, eu vou mencionar aqui dois autores, o Marlon Tomasetti e o Edilson Enedino, e os dois, basicamente, ao enumerarem as consequências ou os efeitos dessa autonomia, praticamente tratam das mesmas ocorrências. Eu vou colocar aqui na tela, primeiro, o modo como o Marlon Tomasetti organiza o texto no seu livro. E à frente, o modo como o Edilson Enedino oferece um esquema, já que a proposta do livro dele é que tudo seja mais ou menos esquematizado. Percebam que eles vão apresentar mais ou menos as mesmas consequências. Um fala de nome, o outro fala de nome. Um fala de domicílio, o outro fala de domicílio. Um fala de nacionalidade, o outro fala de nacionalidade. Um fala de capacidade processual, o outro fala de capacidade processual. É só no penúltimo aí, imputabilidade própria, que o Marlon Tomasetti vai chamar de capacidade contratual. E depois você tem lá autonomia patrimonial ou patrimônio próprio. De modo que o que nós vamos fazer é pegar esses efeitos da autonomia, consequências da autonomia, e vamos tratar de cada uma delas, já que
Não é o caso aqui da gente inventar muito em relação a esse tema. Aí talvez você fale, uai, Cláudio, então você está falando que é para a gente ver a bibliografia, mas você já vai tratar da bibliografia aqui no vídeo? Não, eu vou pegar os tópicos e vou desenvolver de acordo com o que eu acho que é o mais adequado. E espero que vocês depois vão conferir na bibliografia o que eu estou mencionando aqui. Dito isso, eu vou começar pelo tópico que os autores apresentam por último: autonomia patrimonial. E vou fazer isso porque eu entendo que a questão da autonomia patrimonial é o tema mais relevante, principalmente em relação a direito societário, no que tange a autonomia da pessoa jurídica. Vejam, primeiro um conceito de patrimônio, um conceito jurídico de patrimônio, porque outros ramos do conhecimento podem apresentar outros conceitos. Para o direito, patrimônio é o conjunto de relações jurídicas suscetíveis de avaliação pecuniária e pertinentes a um determinado sujeito. Então, não é dinheiro, não é a pessoa ter bens, não, relações jurídicas. A toda pessoa corresponde um patrimônio. Ah, Cláudio, mas eu não tenho nada na vida, então seu patrimônio pode ter valor zero. Nossa, mas eu estou devendo na praça, então seu patrimônio pode ter um valor negativo. Mas não existe a pessoa que não tenha patrimônio. Isso dito, quando surge a pessoa jurídica de direito privado, junto com ela surge um patrimônio que a ela corresponda. E esse patrimônio não se confunde com o patrimônio de quem dela participe, de quem a tenha criado, de quem trabalhe nela. E é aí que a gente vai ver mais adiante a questão da responsabilidade dos sócios. Porque a autonomia patrimonial serve, sim, em muitos casos, para proteger quem está por trás. E esse é um estímulo ao investimento produtivo. É um modo de dividir com a sociedade o risco do empreendimento. A pessoa que vai empreender, ao invés de colocar a cara dela, ela cria a pessoa jurídica e quem exerce a atividade é a pessoa jurídica. Se quebrar, é a pessoa jurídica que quebrou. Ah, Cláudio, isso pode dar ensejo à fraude, não pode? Eventualmente, sim. Tanto que nós temos a teoria da desconsideração da personalidade jurídica justamente para acabar com essa autonomia patrimonial nas hipóteses em que ela tenha sido usada com o objetivo de desvirtuar o sentido da personalidade jurídica, como ainda veremos. Mas, em regra, a dívida da sociedade é da sociedade. Não é porque o administrador assinou o contrato como sociedade que eu vou confundir e vou cobrar do administrador. Vejam, eu não quero dizer com isso que sócios, administradores não possam eventualmente responder por dívidas da sociedade. Isso pode acontecer. Eu posso ser garantidor de uma dívida que não é minha. Estou dando um exemplo aqui. A dívida não é minha, eventualmente eu tenho que pagar. Mas isso não significa que os patrimônios sejam os mesmos e que você possa automaticamente cobrar de alguém que participe da sociedade uma dívida da sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui mais radical com sociedade anônima para ilustrar. Se você quiser investir em ações, você pode comprar ações da Petrobras. Você vai lá por meio da sua corretora, compra ações da Petrobras. Aí a Petrobras tem uma dívida de 1 bilhão. Vão cobrar de você? Fora a inocuidade, né, de cobrar de quem não tem, mas você entende que essa autonomia é o que te permite investir nessa atividade? Essa limitação do risco? Então, gente, isso é importante, talvez, dos aspectos mais importantes, ainda que básicos, do direito societário, do direito das pessoas jurídicas em geral. Tem a pessoa jurídica, tem um patrimônio autônomo das pessoas que dela participem, que sejam seus órgãos ou que trabalhem para ela.
Então, primeiro ponto do patrimônio, nós ainda trataremos muito sobre isso, falaremos de responsabilidade dos sócios, é um assunto muito rico. Ainda sobre a autonomia patrimonial, eu quero colocar agora na tela uma imagem, é um esquema que você vai encontrar no livro do professor Mamed. O professor Mamed, gente, é aqui de Belo Horizonte, está nas redes sociais, você pode encontrar ele no Twitter, no Instagram, ele responde. Pessoa ótima, muita gente boa e é gente nossa que mora aqui em Belo Horizonte, pode ser encontrado e está sempre disponível. No livro dele, ele coloca um esqueminha onde, se você observar bem, a sociedade, né, a letra Z, ela está como se fosse um muro protegendo os sócios, que são essas letras A, B e C. E aí as pessoas de fora são o W, Y ou A. Olha o que ele coloca aí. A sociedade mantém relações jurídicas em nome próprio. Quer dizer, é ela que está se relacionando. Quem se relaciona com a sociedade não está se relacionando com os sócios. Mesmo um sócio pode contratar com a sociedade. E é verdade. Você pode ser um acionista sócio do Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, ser um cliente correntista do Banco do Brasil. Continuando. Por fora, a sociedade é uma pessoa. A sociedade tem existência distinta da existência dos sócios, personalidade jurídica distinta da personalidade dos sócios e patrimônio distinto do patrimônio dos sócios. E aí ele coloca por dentro a sociedade é um contrato estabelecido entre os sócios. O que ele está sugerindo aí é que a sociedade é uma coisa que trata com quem está de fora e os sócios estão tratando entre si, mas não tem a relação com essas pessoas com quem a sociedade está se relacionando, assumindo obrigações, contraindo obrigações, passando a ter créditos. Agora, eu só mudaria esse desenho aí porque parece que os sócios estão presos, né, dentro da sociedade. Eu colocaria uma saidinha ali, só para o pessoal ter a ideia de que ninguém está preso. Você pode sair da sociedade quando você quiser, a não ser que seja uma sociedade de prazo determinado, e aí você vai ter que esperar o prazo acabar. Mas vejam, essa é um desenho, é uma forma de colocar os aspectos principais para que nós possamos refletir. Eu, se fosse fazer não um desenho, né, mas uma figuração dessa relação entre os sócios e a sociedade, eu ia pegar aqueles carrinhos de corda ou de fricção que você puxa e depois solta, e eu ia falar assim, os sócios são essas pessoas que estão pondo a fricção, a corda, colocando a energia, no caso isso vai ser o capital social, colocando a energia para a sociedade funcionar. E depois a sociedade vai embora, o carrinho vai embora. Lógico, se tiver resultado positivo, os sócios vão se dar bem, mas já é outra pessoa totalmente diferente. Continuando aquela enumeração, nome. A pessoa jurídica, obviamente, tem um nome diferente das pessoas que a compõem, ainda que sejam pessoas jurídicas também. Nós já estudamos isso quando nós estudamos o Direito Empresarial 1. As regras para a criação do nome da pessoa jurídica, que pode ser firma, que pode ser denominação, eventualmente você tem lá a possibilidade de usar a raiz do CNPJ. Inversamente, quando você fala da pessoa natural, a regra é totalmente diferente. Você tem a questão do nome, a questão do prenome, os nomes de família que não podem ser excluídos sem uma fundamentação. Então, obviamente, não só as regras para criar nome de uma pessoa jurídica são diferentes das regras e do modo de proteção do nome da pessoa natural, como pessoas jurídicas que sejam sócias de outras terão nomes diferentes e serão pessoas diferentes. Então, o nome é diferente. Só para lembrar, pessoal, no direito empresarial, é que nós temos as regras para criar o nome das pessoas jurídicas em geral. As regras de nome empresarial se aplicam à generalidade das pessoas jurídicas. E aí nós temos as especificidades também do regramento do DRI,
a instrução normativa número 81, que no momento em que eu gravo esse vídeo sofreu a última atualização por meio da instrução normativa número 1 de 2024 do DREI. Então, nome é diferente. A pessoa jurídica tem seu nome criado de acordo com as regras do nome empresarial. Não necessariamente registrando na junta, viu, gente? Aí tem que ver qual que é o órgão competente. Uma sociedade civil, uma pessoa jurídica que não seja empresária, via de regra, não vai registrar na junta. Vai registrar no cartório competente e aí o âmbito de proteção do nome vai ser um pouquinho diferente. Nacionalidade. A nacionalidade da pessoa jurídica não se confunde com a nacionalidade de quem dela participe. O critério para determinar a nacionalidade da pessoa natural já é diferente. É aquele critério do local do nascimento, né, ius solis. É o critério de quem sejam os antecedentes, então, ius sanguíneos. Pode haver a naturalização. É totalmente diferente do critério utilizado para determinar a nacionalidade da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é nacional se ela tiver sido criada de acordo com as regras do país, registrada no país e submetida às regras do país. Isso você vai encontrar no próprio Código Civil, artigo 1126 da Lei 10.406 de 2002. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Aproveitando o Código Civil, nós podemos falar também da questão do domicílio. A pessoa jurídica vai ter um domicílio diferente de quem dela participe. Para começar, o critério para determinar o domicílio da pessoa natural, que é aquele critério do domicílio voluntário, eventualmente do domicílio necessário, é totalmente diferente do critério utilizado para determinar o domicílio da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, nos termos do artigo 75, inciso 4º do Código Civil, ela vai ter o seu domicílio no lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou, se for o caso, se houver um domicílio previsto no próprio estatuto ou no contrato social. Então, o critério é diferente. E não há uma confusão entre o domicílio da pessoa jurídica e de quem dela participe. Eventualmente, em pequenos empreendimentos, você acaba tendo a pessoa sócia morando no mesmo lugar onde a sociedade funciona. Mas isso é uma exceção e tem até um perigo, né, eventualmente, de configurar uma confusão patrimonial. Mas, no que se refere à autonomia da pessoa jurídica, está claro que o domicílio dela não se confunde com quem dela participe ou de quem dela seja sócio. Capacidade processual própria. Turma, capacidade processual ou a possibilidade de agir em juízo ou estar em juízo tanto ativa quanto passivamente, ou seja, sendo autor ou réu, é uma decorrência de ser sujeito. Vejam, nem é necessário sempre que para haver capacidade processual tenha que haver personalidade. Condomínios não têm personalidade e têm capacidade processual. Massas falidas não têm personalidade e têm capacidade processual. Então, que dirá uma pessoa jurídica? A capacidade processual aqui, de novo, é a legitimidade para atuar em juízo. Se uma sociedade tem um direito a pleitear, é ela que é a autora da ação. Se uma sociedade, e aí é pessoa jurídica, eu estou mencionando sociedade porque a nossa matéria deve alguma coisa, tem alguma obrigação
que não cumpre, obviamente a ação deve ser proposta contra ela e não contra o eventual administrador, contra o eventual sócio. Imagine você a seguinte situação: você é acionista e, portanto, sócio da Petrobras, comprou ações. No seu caso, o seu objetivo era um investimento. Você comprou a ação por um preço, você quer vender por um preço melhor. Imagine se você tiver que responder por uma obrigação da Petrobras. Aí tem uma proposta de uma ação, é proposta contra o sócio. Entendem o absurdo quando a gente coloca uma sociedade dessa como exemplo? Então a capacidade processual significa que a pessoa jurídica vai agir em juízo para tratar das questões que se referem a ela. Aí na sequência, o Marlon Tomasetti fala de capacidade contratual. É outra consequência da subjetividade. Usa o termo imputabilidade. O que é um sujeito de direito? Um sujeito de direito é um centro de imputações jurídicas, ao qual podem se referir obrigações, direitos, deveres, situações jurídicas. Então, obviamente, se a pessoa jurídica tem personalidade e subjetividade, ela vai ser um centro de imputação e ela vai poder agir praticando negócios jurídicos, realizando atos jurídicos, obviamente por meio de seus órgãos, e com isso gerando consequências jurídicas. E dentre esses atos, dentre esses negócios, pode participar de contratos. E ao final, o tópico que nós tratamos no começo, que é a autonomia patrimonial. Então, para fechar, gente, de novo, eu passei pelos tópicos que a maioria dos autores da graduação vão passar ao tratar da autonomia da pessoa jurídica de direito privado. Eu indiquei 2 autores que mais ou menos tratam nos mesmos termos e também indiquei um esqueminha do livro do Mamed para estimulá-los a procurarem esses autores que estão na biblioteca digital da UFOP e que fazem parte da nossa bibliografia, se não daqueles livros básicos, ao menos dos livros complementares. Então, é isso, pessoal. Só para fechar, a autonomia da pessoa jurídica de direito privado se manifesta na existência de um nome, de um domicílio próprio, de uma nacionalidade própria, de uma capacidade processual própria, de imputabilidade, que na verdade é a subjetividade, e na existência de um patrimônio próprio. Eu vou ficar por aqui por enquanto, mas a base, que é essa autonomia da pessoa jurídica, é o que vai abrir as portas para que nós possamos tratar agora da responsabilidade dos sócios e também da questão da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que só se justifica porque existe uma autonomia patrimonial. Eu fico por aqui então, por enquanto, amigos. Até a próxima, espero encontrá-los no próximo material referente ao nosso conteúdo programático. Um abraço e até lá!